Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de Biologia, professora Tabita. Professor Jefferson. E a gente está na nossa aula 44.1. É isso aí, na nossa terceira unidade, falando lá sobre aspectos ecológicos. E para essa aula de hoje, a gente vai falar sobre as relações importantíssimas. Olha lá no quadro, aula 44.1. Relações ecológicas, parte 1. Ai, professora, teve ecologia 1 até a série, né, professor? Era a série, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Agora nós vamos para as relações ecológicas. Relações ecológicas 1. Nas relações ecológicas, nós vamos compreender as relações entre os seres vivos e as relações interespecíficas, não é isso, Tata? Perfeito. Gente, essas relações, elas vão precisar acontecer, elas acontecem naturalmente ali e é imprescindível que você compreenda que os organismos vivos vão interagir entre os seus, entre os indivíduos da sua espécie, ou seja, entre as suas populações, e é exatamente disso que nós vamos estar falando nessa aula, tá? Por isso que a gente vai ter a parte 1 e a parte 2. Então, olha lá. Quando a gente classifica essas relações, a gente forma dois grupos, tá? O intraespecífico e o interespecífico. Na relação intraespecífica, é isso que eu estava falando, entre os indivíduos, ou seja, os organismos da mesma espécie, tudo bem? E na relação interespecífica, você vai ter espécies distintas, ou seja, entre os organismos nas comunidades, tudo bem? Então, na aula de hoje, o nosso foco é aqui, ó. O nosso foco é aqui, tá? Na intraespecífica. Vambora! Então, o que é essa relação? Ela é comum diferenciar essas relações intraespecíficas em harmônicas e desarmônicas. As duas palavras a gente já consegue ter clareza, né, professor? Uma relação harmônica é o quê? É aquele cumprimento cordial, né? Um bom dia. Ei, professora, a gente tá falando de gente? Pois é, a gente tá falando da palavra, né? É aquela coisa assim prazerosa, tá? Na relação desarmônica, sabe aquele dia que você acorda mal-humorado? Não dá nem as horas para ninguém? Então, na natureza também vai acontecer essas situações. As relações que vão acontecer harmoniosamente e aquelas que vão ter algum prejuízo, algum dano, né? E aí a gente classifica como desarmônica. Então vamos lá. Relações harmônicas, prof. Relações que ocorrem em indivíduos da mesma espécie, não existindo desvantagens nem benefício para nenhuma das espécies consideradas. Então, não há nenhuma das que a gente vai ver, porque a gente vai ver que existem várias relações harmônicas. Não vai haver nenhuma desvantagem e também não vai existir benefícios, tá bom? Então, olha só o que a gente tem aqui. Nas relações harmônicas intraespecíficas, você pode ter colônias e você pode ter sociedades. Então, a gente tem duas representações aqui. Colônias de poríferos e você tem colônias de bactérias. A gente viu lá no segundo ano, que a gente viu todos os grupos de seres vivos, a gente falou lá sobre os poríferos, sobre os quinidários, você lembra, né? Então, esses poríferos são animais filtradores e eles vivem nesse agrupamento, nessa organização. E unidos, eles conseguem ter essa sobrevivência no ambiente aquático onde eles estão inseridos. E as colônias também de bactérias que podem ser aí, né, benéficas ou não, mas elas estão ali agrupadas também. Na sociedade, tanto dos suricatos aqui, como eu amo suricato, eu acho tão lindinho, a curiosidade dele. E também das abelhas, você vai ter já uma organização diferenciada. E normalmente na sociedade você tem uma hierarquia e essa questão como é que chama, meu Deus? Que eles não são iguais.
Eles têm essas diferenças. Aí que no caso da sociedade que a gente está mostrando de abelhas, você tem a rainha maior, o volume operárias, os zangões que tem um abdômen mais dilatado. Enfim, então funções aí distintas que servem para manter toda esse agrupamento de seres vivos, tá? Desses seres vivos. Então vamos lá, professor. Relações de colônia. Agrupamento de indivíduos da mesma espécie que revelam profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros. Então, eles têm um grau de interdependência, tá? Mas eles preferem estar juntos. Eles estão todos vivendo. São vários organismos unidos ali e vão ter atividades que vão fazer a manutenção de todo aquele grupamento, tá? Pode ser que em algumas, a gente vai mostrar aqui para vocês, algumas desses indivíduos que vivem junto, eles vão apresentar distinções no que eles vão estar fazendo dentro daquele grupo. Mas outros, eles são independentes, eles têm capacidade de estarem ali sós, né? Sendo-lhes impossível a vida com isolados do conjunto, podendo ou não ocorrer divisões do trabalho. Ok. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. As colônias, né? As relações harmônicas entre essas colônias. As cracas, os corais, as esponjas vivem sempre em colônias. A colônia com divisão de trabalho. Isso, pessoal, é quando a estratificação, como são seres marinhos, a estratificação, a base, o substrato onde eles estão, eles vão desenvolver todo um processo químico que vai favorecer a manutenção da colônia estratificada. Quem está mais embaixo, porque é irregular. O mar, o solo, aonde eles estão fixados, ele é irregular. E a gente pode ver que temos aí colorações. Por quê? As colorações diferentes, o nicho diferente significa que tem produtos, propriedades que vão favorecer e fazer manutenção deles. Só que cada um não vai sobrepor o outro. Um não vai ter vantagem e o outro não vai sofrer. É uma relação em que todos vão conseguir se desenvolver ali dentro. Não é que eu te ajudo e tu me ajuda. Não existe essa troca. Existe uma relação que as condições são favoráveis e iguais condições para crescer, desenvolver e reproduzir. É diferente de quando fala assim, é diferente dos líquens. Eu te dou uma coisa, tu me dá outra coisa e é tipo uma compensação. Aqui não, é uma relação mútua. É benéfico eles estarem aí nesse agrupamento, né? Mas eles têm essa questão de não se sobressaírem uns sobre os outros. Uns sobre os outros. Então, o que a gente vê também aqui dentro das colônias é um exemplo aqui das caravelas, né, que são exemplos de quinidários. Você já conhece esse grupo de organismos, né? Então, nesse caso aqui, diferentemente lá do que a gente estava mostrando para vocês, aqui há toda uma divisão de trabalho, né, professor? Onde aparentemente, visualmente, quando a gente olha a caravela do mar, parece que é um organismo só. Mas são vários organismos aqui, cada um vai ter essa divisão de trabalho, cada um vai ter uma função dentro do funcionamento de toda essa dinâmica aqui dessa colônia, tá? E a gente também pode encontrar isso na questão da Volvoglobotor, que é um protista, tá? Então, essa divisão de trabalho permite que um seja responsável, por exemplo, as estruturas reprodutivas, outra para a nutrição, outra a regulação de temperatura, enfim, alguma coisa em relação à uniformidade e à convivência e manutenção de toda essa colônia, de todo esse grupamento aqui. Tudo bem? Tudo. As relações também entre colônias, há alguns indivíduos especializados na reprodução e outros no deslocamento da colônia, como a gente está vendo aí.
Aqui a gente tem um pólipo de uma hidra, né? Onde esses animais também cnidários, normalmente eles estão nesse posicionamento aqui. Ui. Não risca não. Não vai falar. Só... Aqui. Mas essas estruturas que são seus tentáculos, eles conseguem dobrar, envergar todo o seu corpo e irem realizando movimentos, como se fossem realmente cambalhotas. Eu acho que é interessante ver um bicho, se eu conseguisse ver um negócio desse, é legal, né? E eles vão fazendo esses movimentos aí como se fossem cambalhotas. Então há aqueles específicos ali dentro daquele equipamento para poder realizar esses deslocamentos bem diferentes, tá? Dos outros grupos de seres vivos. E na sociedade, professor? Tem as relações ecológicas intraespecíficas, quando a gente fala de sociedade. São harmônicas, são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de vida isolada, mas preferem viver em coletividade. Perfeito. Para a gente distinguir bem uma coisa de outra. Na colônia, os dois são organismos da mesma espécie que estão agrupados. Aqui na sociedade, eles não têm essa exigência de estarem juntos. Eles podem estar só, mas eles preferem. Eles têm melhor benefício, não, porque não tem essas trocas, né? Na verdade, aqui na sociedade vai ter, né, uma certa relação. Eles conseguem, por exemplo, em relação à manada ali de elefantes, eles conseguem se proteger melhor estando em grupos, tá? Ou seja, e também há aquele cuidado, alguns quando estão com as fêmeas, e alguns que vão estar dirigindo o grupo, o bando, enfim, tá? Não tem essa exigência, eles podem estar só, mas lá na colônia não, eles precisam estar unidos. Ok? Ok. E aí você tem aqui, nessa sociedade, a gente chama de sociedades heteromorfas, né? Onde você consegue diferenciar o macho, a fêmea, eles têm padrões diferentes, eles não são todos iguaizinhos, tá? É o caso dos cupins e das abelhas, né? Vamos seguindo. Os indivíduos de uma sociedade têm independência física um do outro. Exemplo, pessoal, quando a gente fala em independência física um do outro, é que eu não dependo do outro. O elefante, a formiga, a abelha, o indivíduo, não depende nada do outro para sobreviver. Ele é independente. Quando a gente fala que as relações harmônicas, o macho, um elefante, consegue sobreviver sozinho. Essa é um passo, é um período, um curto período de tempo dentro do seu desenvolvimento, porque ele tem que formar seu novo bando. Tem uma certa quantidade de machos e uma certa quantidade de fêmeas que, quando já estão dentro de um bando, ocorre a divisão e ocupação de um próximo local, né? De um próximo habitat para eles. Como assim, professor? Volta lá, Tatá, para a gente poder entender direitinho assim, os elefantes ou a colmeia, eu vou fixar nesses, né? Vai crescendo o bando é constituído por 15. Dentro desse, não, o bando é constituído por 10, vamos colocar um número aí, 10, é um bando jovem. Só que aí temos um macho alfa, não é isso? E temos o quê? As fêmeas e os filhotes. Os filhotes passam o tempo, eles se desenvolvem e começam a ter um número maior de machos e outros de fêmea. E aí, ou ocorre a divisão do bando, ou ocorre a saída de um macho para fazer um novo bando, mas ele consegue sobreviver. Nós sabemos que dentro dessas relações harmônicas existem estratificações, aonde as fêmeas têm uma tarefa de proteger as crias. A fêmea e os outros machos que não estão com os filhotes,
que não são no estado materno, eles têm também suas relações de ir em busca. O macho que guia a manada, quando vai de um local para o outro, migrar, que a gente fala como é que é, né? Migração é migração. Sai devido à estação do ano, eles migram de acordo com a estação do ano. Então, durante essas estações, onde tem períodos de seca, aí eles vão migrar para outro local, onde é o período de chuva. Depois eles voltam para o local, eles têm regiões que onde eles estão tem uma região onde eles vão, tem fêmeas grávidas. Aí essas fêmeas, elas vão parir em um determinado local, que é um abrigo. Então, essas relações de proteção, alimentação, migração, são estratificadas dentro do bando. Ele pode viver sozinho, mas é harmônico. Ele tem que sobreviver para proteger dos predadores. É harmônico entre eles, não é harmônico entre os outros. Nós somos da mesma espécie. Exemplos são as abelhas. As operárias são independentes. Elas vivem sozinhas, Tatá. Mas a relação harmônica, enquanto uma colônia, dentro de é uma colônia, a abelha é uma colônia. Mas qual é a relação de sociedade harmônica? Ela vive só que ela tem um meio estratificado para... Não é benefício e eles não têm benefício e prejuízo, porque é harmônico. Tem as estratificações. Essas estratificações têm uma quantidade, então elas controlam a quantidade de rainha que nasce. Sim. Para o bem-estar da colônia. Mas isso está ligado diretamente ao quê? A uma relação harmônica com o ambiente onde eles estão. Se o ambiente onde eles estão oferece condições, pode ocorrer a divisão dessa sociedade igual a abelha. Quem faz essa divisão são as operárias, pelo processo de alimentação, para fazer elas que falam, você vai ser rainha, essa não vai ser a rainha. Elas têm os machinhos lá, aí falam assim, você vai nascer, você não vai nascer, você vai se desenvolver para ser um zangão. Tem umas que limpam, tem umas que varrem, tem umas que ficam em alerta para proteção daqui. E na hora de separar a colônia também ocorre, são as operárias. Então, essa relação de sobrevivência, quem vai pegar comida, quer dizer, vai pegar o pólen para trazer, quem quer transformar aquele pólen em mel, vai transformar em... Então, tem toda uma estratificação. Isso também tem uma diferenciação, como você falou, na estrutura de cada indivíduo. Então, nenhum perde e nenhum ganha. É harmônica entre aquela espécie e aquela colônia de abelha, que é diferente de outra colônia de abelha. Verdade. Tá bom? Muito bem falado. Cada sociedade no seu devido local vai cuidar do seu... O que deixa a gente ser um pouco... Ai, mas como é que eu não estou entendendo direitinho? É se você tentar relacionar essa colônia que está em sociedade com uma relação harmônica em relação ao ambiente. Aí não é mais harmônico. Não tem. Em relação ao ambiente, não tem. Sobrevivência. Então a gente está falando só... É como se pegar essa sociedade, tirando do ambiente, vamos analisar ela fora do ambiente. Quando você ela. Só ela. Exatamente. Aí é outro tipo de interação que a gente vai falar na frente. Perfeito. Então, gente, para ficar bem claro, nesse grupo aqui, nessa relação em sociedade, eles têm uma plena capacidade de vida isolada, o que não vai acontecer nas colônias, tá? Mas é interessante para o grupo, evolutivamente falando, estar coletivo, estar agrupado, tá? Como o professor Jefferson bem esclareceu aqui. Eu não sei se eu posso... vamos pegar aqui, professor, vamos dizer que isso aqui, seja fêmea e com seu filhote, eles vão conseguir viver só? Sim. Só que se eles ficarem sozinhos... Eles, na relação intraespecífica, eles sobrevivem. Porque quando eu falo em relação intraespecífica, é que no ambiente... Aí você tem que excluir os fatores. Excluir os predadores. Intraespecífica, eu excluo os predadores, as outras espécies. A mãe tá lá com o filhote migrando sozinha. Não quero papo com vocês. Tô migrando sozinha. Ela vai... Com vocês quem?
outros elefantes, Sim. de outras espécies, eles não vão ter uma relação harmônica. Vão dividir o mesmo lago para poder tomar água, vão dividir as mesmas espécies de árvore para comer, porque eu só estou levando em consideração a mãe e o filhote que está migrando de uma região que está em estiagem para uma região que está florescendo, né? Que é uma região que está chovendo, tem bastante comida, tem árvores. Ela vai encontrar com quem? Com a mesma espécie dela. Vai lá. Só que aí eles vão ter uma relação harmônica, não tem trelelê, os filhotes vão brincar entre eles. Pode até que a fêmea, ela não tem filhote, ela está migrando sozinha, eu sou autossuficiente, sou poderosa, vai lá, aí ela vai tomar uma água, acha o macho poderoso, tá bom, vai lá, cruza, tava no céu, não queria, mas o instinto quis. E ela cruzou e falou, agora vai-te embora, que é só eu e meu filho e vai embora. É uma relação harmônica, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Verdade. Agora, se a gente botar um predador, botar outra espécie, aí, mãe. Tem que ficar bem claro, isso eu acho que já ficou, né? A relação entre esses organismos vivendo ali agrupados. Tá? Exemplo, tá bom, vou pegar outro exemplo agora. Vou pegar a abelhinha foi... Tá indo aonde? Tô indo pegar mel. Não, tô indo pegar pólen. Aí eu chego na flor, tem outra abelha lá. A nossa relação vai ser harmônica. Bate aí, pá, pegou o néctar, o próprio. Tem néctar pra todo mundo. Isso, é a relação entre as espécies. É a relação entre indivíduos da mesma espécie. Poderia viver assim? Poderia, mas por que não? Porque, poxa, eu vou ter que botar o ovo, vou ter que botar aqui. Mas não, vamos né? frutificar. É uma relação muito inteligente. Poupa energia, né, pessoal? E quando a gente fala de vida animal, não toda forma de vida, quando a gente fala assim, em energia, produzir energia, todos eles produzem energia. Sim. Mas quando você pode economizar essa energia, isso é inteligência, né? Você tem uma questão a mais aí. Então vamos lá. Vai. Às vezes, né? Não, é que eu já viajar. Formiguinha, você tá vendo Também a questão das diferenças, né? Por exemplo, uma formiga, uma só, olha só, volta lá, tá. Só vai que alguém não entendeu, né? Até agora não mandaram mensagem no céu. Então vamos lá. A formiga, ela vive sozinha? Vive. Sim. Só que olha só, eu sou uma formiguinha, estou aqui vivendo sozinha. Eu tô com meu formigueirinho lá, eu tenho que sair sozinho, catar a folha para alimentar o fungo, que eu como fungo lá dentro. Eu ia ter mais trabalho. Mas eu ia demorar mais para fazer os meus túneis, as conexões. Exatamente. Mas se eu viver em sociedade, significa que eu tenho a minha colônia lá na minha abelha, e enquanto eu estou indo, tem outros amiguinhos voltando com as folhagens para aumentar. Então, eu não vou ter tanto trabalho, eu vou poupar a energia de ficar fazendo isso. Essa energia que a Tata falou eu não vou gastar tanta energia fazendo os túneis, colocando aquelas pedrinhas para fora para fazer o meu formigueiro. E se eu encontrar outras formigas de mesma espécie, mas de outra sociedade, vai ter intriga? Não! Não vai ter intriga, a gente vai se comunicar com as anteninhas e falar, olha, ali tem folhagem mais gostosinha, vamos pra lá. É isso. Exatamente. Um milheiro para botar para dentro. Você botar sozinho, isso, Tata. vai dar trabalho. Um milheiro isso. Chama o vizinho, chama um amigo. Então, vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido, você vai economizar. O sol tá quente. Você não... Você vai poupar energia. Com certeza. Para ocorrer, entretanto, pode, na verdade, ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre eles e também de divisão São as hierarquias que nós falamos. Estratificação que o professor bem definiu aqui. Como sucede nas formigas, na sociedade de formigas, abelhas, térmitas ou cupins. Tudo bem? Aí tem uma infinidade de espécies de cupim, né, gente? Cada uma, eu acho tão bonitinho. Lá no cantinho deles. Quando chega dentro da cadeia, dá uma desgraça. Nos diversos insetos sociais, a comunicação entre os diferentes indivíduos, ela é feita através de feromônios, que são, galera, substâncias químicas que vão servir para a comunicação. Galera, essa comunicação é geral.
geral. Na reprodução, na Pra busca identificar, de alimento, às nas vezes- trilhas que eles vão... Para identificar quem é macho, quem é Macho, fêmea. quando estão em perigo, eles sentem, os outros liberam, eles percebem, vão detectando, vão sinalizando, vão lá. Então, eles não falam, né? Eles têm que ter uma forma de comunicação. A comunicação deles Mas é uma fala. sim, justo. Mas eu tô falando assim, em relação ao ser humano. Né? Mas quando eu tô... Não, gente, eu tô falando assim. Sim, Nossa espécie, muito tranquilo. Eu sinto perigo, eu grito, falo, eu peço socorro. Esses animais, a forma deles de comunicação, o professor tá me corrigindo que... Não. É comunicação. Mas é através desses feromônios, tá? Dessa liberação. A gente consegue perceber, professora? Não. Porque é uma comunicação própria deles, tá? Mas tem exemplos, né? Tem alguns exemplos. Por exemplo, eles soltam determinados odores que a gente... Sim. Né? Aí já é para sinalizar mesmo para... Eles são odores que nós conseguimos observar e vão gerar uma certa comunicação para eles. Exemplo, a gente já sabe que não é bom você matar uma formiga. A formiga solta aquele cheirinho Bem de ácido fórmico. Parece vinagre. E aí, isso dá um alerta no formigueiro terrível. Isso, é um alerta. Mas aí tem outros, como você falou, como é que elas andam em trilha? Como é que elas soltam odores, que só elas a gente não consegue. Mas tem outros que a gente consegue observar alguns por exemplo, né? Professor, e como é que elas sabem onde estão? Por exemplo, eu sei onde tem um supermercado. Eu sei onde tem. Se eu não sei, eu coloco no GPS. Mas eu sei onde, eu vou lá. Não é isso? Eu vou lá na sorte. Aí, como é que eu sei que lá tem melancia? Como é que eu sei que no supermercado tem leite? Porque tem a propaganda. Senão eu vou lá na sorte. Como é que a abelha sabe? Como é que a formiga sabe? Como é que o inseto sabe? Uma comunicação. Como comunicação, professor? A planta se comunica com o inseto. Ela solta um odor e aquele odor é característico. É um odor que odor que dá o entendimento para aquele inseto que o néctar está pronto. Quando o néctar não está pronto, o odor é outro. E nós até a distância, né, professor? Muito. As moléculas são propagadas pelo ar e nós só sabemos diferenciar duas coisas. Odores bons, odores ruins. Cheirinho que as flores dão agradável, outro cheiro não. Para eles, aquele cheiro tem vários significados. Ponto de colheita, não é isso? Se é o néctar, se é o pólen, o que você vai tirar daquela flor? Então, esse é um exemplo de... A gente está falando de espécies diferentes, mas é um exemplo de comunicação, porque aí, esse é o que a gente sente e vê. E o que a gente não sente? É o feromônio que eles utilizam para comunicar os outros indivíduos da colônia. Olha, vamos por aqui. Tudo é sinalizado. Sim, sinalização, que é a comunicação. Porque outra coisa, Tata, como você falou, a forma deles falarem, como é que eles vão passar isso de geração em geração? Nós fazemos como? Vai para o jardim, né? Vai para o jardim aprender o que é o A, B, repetição, para fazer a coordenação. Até a coordenação motora tem que fazer repetição. E como é que eles fazem com os descendentes deles? E é isso. Então, eles levam os jovens, os mais velhos, olha a estratificação, os mais velhos vão orientando os jovens, porque eles sabem o que significa esse odor que eles estão sentindo. Ele está sentindo dois tipos de odores. Quais os dois tipos de odores? Esses feromônios. Um que é da flor, que ele não sabe o que significa isso. Outro é dos mais velhos soltando, falando que é para ir por esse caminho. Né? E quando é um odor diferente, eles vão aprender que aquele odor é de alerta, sinalização, perigo. Vai ter um tamanduá ali perto comendo as formiguinhas. E vai descobrindo quando no momento do amor Sim! sinalizou e opa! Sim. E vai lá para a questão A Joaninha. Olha aí, gente, os feromônios são usados na demarcação. Sim! Aí cada um se vira para demarcar do jeito que pode. Olha, gente, esse cachorrinho. Não, vou falar uma coisa para você. Isso, Tata, nós estamos falando de comunicação
para busca de alimento, comunicação para proteção, comunicação para identificação do indivíduo. Agora, tem feromônios que além de falar assim, ó, eu sou macho, tem feromônio, eu sou fêmea, mas tem feromônio que eu estou apta à cópula, tem um que não está apto à cópula, então não vai, que vai dar briga, vai dar merda se você vir. Outra, tem feromônio que é para falar assim, ei, tu tá no território, tem outra pessoa aqui. Entendeu? A gente fala assim, quem tá aí? Porque ouviu o barulho, tem alguém aí? Ou então você sabe, vê que a luz está ligada, tem alguém lá, vamos lá. São os sinais. Eles, para eles saberem assim, eu estou nessa região, tem alguém, alguém é o dono daqui. Então eles conhecem esse tipo de odor. É impressionante. Por exemplo, acho que algum estudante aí, eu gostaria de receber algumas observações que vocês podem ter feito. Por exemplo, isso acontece muito quem cria porco, isso acontece muito quem cria animais. Eu falei, ou cabras, ou cachorro. Lá em casa eu tenho 7 cachorros. Gente, é impressionante. Eu fiz isso. Faça. A vaca é a mesma coisa. A vaca tem um coxo de comer a ração. Específico, né? Um coxo, porque ela tem um odor que ela deixa naquele coxo. Os cachorros são as mesmas coisas. Eu coloquei o número 1, número 2, número 3, um número. Cada um vai no seu pote. Ele passa e cheira o pote do outro. Ele cheira porque o odor da ração empestia tudo. Mas depois ele capta o odor dele, a saliva dele, do pelo dele. São 7 cachorros, são cachorros diferentes, porque soltam, aí cada um vai pro seu pote. E quando um come primeiro, o outro fica só olhando. Pug é podre, pug é terrível. Ele espera todo mundo comer, depois ele vai comer. E aí se o outro vem comer, é briga, é lapada. Tem um odor de propriedade, isso é meu. Você falou da questão da aprendizado, é interessante mesmo, porque quando o filhote, quando o cão é filhote, comeu, a diferença de idade deles é grande, né? Assim, não tão grande. Mas um é mais novinho, o outro é bem mais velho. E aí, essa questão da vasilhinha. O mais novo, ainda, por ser guloso, por ser muito temperamental, o outro não, ele sabe qual é a vasilha dele, ele vai, respeita, é muito educadinho. O outro é doido, né? Quer comer o dele, quer comer do outro, ou às vezes quer avançar no duplo. Quer dizer, porque ele é muito jovem ainda e tá... e tem uma coisa, né, Tatá? Querer dominar. Olha. Querer dominar também. Também, mas além de ele estar no processo de aprendizagem, determinados odores só surgem durante o processo de desenvolvimento, uma etapa. Por exemplo, em cachorro, isso depende da espécie. Nós estamos falando, por exemplo, de cachorro agora, pessoal. Tem a vaca, o odor tem um tempo de ela eliminar esse determinado odor. Os cachorros é também quando eles chegam na puberdade. O cachorro tem puberdade, eles soltam um odor totalmente diferente. E cachorro que nunca transou, ele ainda não espere determinados odores, só quando ele entra em contato com uma fêmea. Mas independente, outra coisa, tem um instinto. Gente, antes que alguém fale, o instinto é inerente à vontade. Um cachorro, quando conhece uma fêmea que está no seu odor, porque elas urinam. Gente, assim, é muito legal o comportamento animal e quando você tem essa visão de biólogo. Os lá de casa, o cachaço. Quem cria cachaço, o porco sabe. É a mesma coisa que o cachorro. O cachorro, quando umas fêmeas lá em casa mijam, ele nunca transou. É um pastor. Mija. Mesmo que não sangrou, porque tem um cio, tem um processo. Ele capta as moléculas de aptidão. Ele fica fazendo isso aqui, ó. E fica babando aqui, ó. Eu dou um tapa, porque ele vai pra cima da cachorra. E fica atrás. Gente, e ele nunca entrou, ele não teve um outro cachorro pra ensinar. Isso é um instinto. Verdade. Perfeito. Gente, Ele sabe o que é bom. Tem coisa que não precisa ensinar, não. Não tem. Transmissão de alarme, localização de alimentos e organização da sociedade. Vamos embora, senão a gente não para mais. Agora a gente vai falar sobre a competição, porque também tem, tá? Dentro das relações interespecíficas. Mas aí, olha o vermelhinho. Desarmonicamente.
Exatamente. É a relação intraespecífica entre os indivíduos da mesma espécie quando ocorrem, quando eles competem, quando eles concorrem pelos mesmos fatores ambientais. Principalmente o quê? Espaço e alimento. Mas aí é o que nós estávamos falando. A gente estava falando das relações harmônicas e agora harmônicas dentro da própria espécie. E quais são essas relações desarmônicas? É quando eles estão em um determinado período de desenvolvimento que eles eliminam odores para falar assim, o pato acontece isso, o cachorro, o alfa. Quem é que manda no bando? Quem é mandando naquela colônia? Quando, por exemplo, pode ser desarmônico, quando dois machos de elefante alfa, vamos falar assim, querem falar assim, não. Esse aqui é meu. Não, assim, a gente segue ele, na grande maioria são as fêmeas, a gente segue ela para migrar. Mas o outro está desenvolvendo o hormônio e ele tem instintivamente nele a migração. Isso, na verdade, se não tem uma relação assim de, vamos dividir quem vai para lá, mas dá o conflito. Sim. O conflito de mostrar para o bando quem é que está mandando ali. Isso acontece, é igual os cachorros. Vai comer, tem um conflito. Perfeito. Então, essa relação ela vai determinar a densidade. Ela é importante porque ela vai controlar, vai determinar a densidade de indivíduos dentro daquela sociedade. Por isso que tem que separar. Chega um certo momento que você tem uma quantidade de elefante, uma quantidade de cachorro, uma quantidade de pato. Depois os grupos se dividem. Isso é de forma natural. Então, a desarmônica, ela também auxilia no quê, Tatá? Essa divisão é imprescindível, porque a população está aumentando e temos que manter a variabilidade genética, porque se eles continuarem no mesmo grupo, no mesmo bando, vão começar a cruzar entre si, vão trazer defeitos para as novas gerações. Olha que coisa. Ela é muito importante, porque nesse processo das interações ecológicas específicas, tem a questão genética. Então, essa questão de ter uma briga, que pode gerar até focas, sem ser focas, aquelas morsas também, tem o macho alfa. E quando um outro macho está se desenvolvendo, ou ele vai matar esse macho, ou esse macho vai procurar um outro bando que também foi excluído. Essa exclusão, essa questão desarmônica, é um fator externo do ambiente. Como assim no ambiente, professor? Ambiente, eu quero dizer assim, fator externo do ambiente, como assim? É porque há uma área onde eu estou habitando, já está muito populosa, temos que dividir, ou você vai buscar outras que também tiveram que migrar, sair, e isso mantém a variabilidade. Tá bom, vai. Perfeito. Há também essa relação desarmônica, a questão do canibalismo, quando os indivíduos acabam se alimentando da própria espécie. Tá? Isso. E isso também vai acontecer. Mas é populacional. O peixe come, isso é tudo populacional. Manter a quantidade de indivíduos dentro de um determinado habitat. É isso aí, galera. Então a gente finaliza aqui mais essa aula e a gente vai para nossa revisão. Tchau. Tchau.